Irmãos, bom dia. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. E eu vou copiar o mesmo assunto do Éder. O Éder compartilhou semana passada sobre o assunto sobre justificação ou justificados em Cristo. E eu fiquei 3 dias pensando o que ia compartilhar. E 3 dias depois eu tomei a decisão, buscando o Senhor, que ia compartilhar o mesmo assunto, que eu fui estudar, pesquisar, e eu fiquei encantado que é ser justificados em Cristo. E lógico que tudo que eu compartilhar aqui, e alguém compartilhar, não será o suficiente para a gente entender o que é ser justificado, santificados, glorificados, salvos em Cristo. A gente vai procurar isso por toda a vida e não vamos conseguir vencer esse assunto. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Parábola do fariseu e o publicano. Jesus diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Eu coloquei isso aqui entre aspas na minha Bíblia, não está, mas eu coloquei que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 pontos. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. E eu coloquei novamente isso aqui entre aspas, na minha versão, na minha Bíblia. Orava dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E apontava para este publicano que estava ali. Eram 2 homens. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, coloquei entre aspas novamente, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, aspas, sê propício, aspas, a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos nessa parábola. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Frisa essa frase aí no seu coração. E não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Mais uma porção da palavra está em Romanos capítulo 3, verso 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou repetir. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E aí nós entramos no assunto e vamos para essa palavra graça. O que é graça? Sendo justificados gratuitamente, por sua graça. Graça é um dom gratuito e não merecido. Não é mérito de nenhum de nós. É Deus que nos concede essa graça. E essa graça de Deus que nos permite ser reconciliado com Ele. Graça de Deus. Nós lembramos do apóstolo Paulo. Ele era um exímio estudioso da palavra, ele sabia tudo, ele era um mestre, ele tinha uma escola, e ele levantou testemunhos, e ele fez cura, fez milagres, mas quando ele tem um problema pessoal, ele vai diante do Senhor, lamentar, reclamar e pedir uma cura. O que ele ouve do Senhor? A minha graça te basta. A minha graça te basta. É como se ele não entendesse, e eu também não entendo. Poxa, Senhor, eu sou um com o Senhor, eu sou um com essa obra, eu sou um defensor do Teu Evangelho, eu sou um defensor dessa visão, quem é o Senhor.
Mas aí quando eu recorro a Ti, o que eu ouço? A minha graça te basta. Então você não merece nada, Paulo. Eu não mereço nada, e nenhum de nós merece nada. Mas nós temos de Deus a graça que é suficiente para nós. A minha graça te basta. Que significa para Deus ser declarado justo ou inocente perante Deus, mesmo sendo pecadores. E justificados pela graça é um conceito central do cristianismo. Em especial, nós somos justificados pela graça. Significa que, por meio da graça de Deus e não por méritos próprios. Não é meritório. Se você olhar para Paulo, olhar para você e olhar para cada um de nós, não é meritório. Você acha que você merece? Esqueça isso, tire isso do seu coração. Graça é um dom gratuito de Deus e não é merecido. É Deus que concede isso para cada um de nós. Esta justificação, através da graça, é algo que é declarado por Deus, nós somos justos aos seus olhos. É obtido através da fé em Jesus Cristo e do seu grande amor. Por isso nós lemos Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E esse somos justificados significa que nós somos livres da culpa do pecado. Vocês têm noção do que é isso? Ser livre da culpa do pecado, justificados em Cristo através da sua graça? Livres. Deus nos livrou da culpa do pecado. Nós vamos deixar e cometer nossos pecados? Quisera fosse. Mas todo pecado que você cometer, ou vier a cometer, você será livre da culpa do pecado por causa dessa graça que são justificados em Cristo Jesus. Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Lembra que nós lemos lá em Lucas, que aquele homem olha para Deus e diz, sê propício. Não é meus méritos, esse homem que está em pé, gabando de si mesmo e para si mesmo, eu não tenho essa ousadia de dizer isso. Mas eu tenho a coragem e a ousadia de levantar meus olhos e olhar para o céu e dizer, sê propício a mim. Quisera que todos nós pudéssemos fazer isso. E a justiça é caracterizada aqui nessa porção como vontade de Deus. Verso 21 desse Romanos 3, diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou. Quem que se manifestou? Cristo. Paulo conhecia toda a lei lá. E ele sabia qual que era os artifícios que tinha para chegar a alguma coisa a Deus. Mas agora ele está falando aqui, ó, ele está entre vírgulas. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus como vontade de Deus. Não esqueça isso. E a vontade de Deus é que sejamos e somos justificados em Cristo, gratuitamente, pela sua graça. E aí, Paulo está dizendo que se manifestou a justiça de Deus testemunhada pelas leis e profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. E Paulo, como um judeu, ele está falando, eu estou incluído aí. Eu não tenho nenhum mérito. A lei está aí, mas eu não tenho nenhum mérito. É para todos. E agora os gentios e ateus que quiserem, está aí. Está aí a graça, a justiça de Deus como graça para sermos justificados em Cristo Jesus. Pois não há distinção, porque todos pecaram. Verso 23. Pois todos pecaram e estão carentes e carecem da glória de Deus. Todos são todos. Eu, você, todos. Judeu, grego, ateu, todo mundo. Ninguém pode dizer, eu mereço. Eu me comporto de acordo com a lei ou de acordo com a palavra.
eu mereço. Vai ter um momento na sua vida que você carece, você é destituído, você precisa dessa justiça de Deus para ser justificados em Cristo. Justificação não é uma conquista através das nossas boas obras e do cumprimento da lei. Então, volto a repetir, não é merecimento, não é meritório, não é méritos. Não adianta você cumprir toda a lei e achar que com isso você é justificado em Cristo. Ser justo para Deus significa que não é por merecimentos ou mérito de ninguém. Não por saber muito, estudo, dedicação pessoal. Você acha que, poxa, eu sou um doutor, sou um mestre da palavra, eu conheço tudo e eu cumpro, não tudo, mas a maioria do que está aqui na palavra, então eu mereço. E por outro lado, você também não pode declarar, eu não sou digno, eu não mereço, é muita coisa, muito elevada. Então, tomar posse disso. Mas por meio da sua graça e do sacrifício de Jesus Cristo, nós recebemos isso através do quê? Pela fé. Mediante a fé, somos justificados em Deus. Mediante a fé na pessoa e obra de Cristo Jesus. Justificados pela graça, é o projeto de Deus para aquele que crê. O cristão retornar ao lugar para o qual Deus o criou. Deus o criou, o homem, ele perfeito, mas o homem, toda a sua dispensação, toda a sua época, ele desviou. E aí quando Deus nos justifica em Cristo, ele nos torna novamente. Para Deus poder olhar para cada um de nós e nos ver em Cristo. Porque se ele vê nós fora de nós mesmos, nós fora de Cristo, nós somos fulminados. Então o Manuel lembrou bem, falou assim, quisera tivéssemos uma pequena porção de Cristo em nós. Mas quando nós somos justificados em Cristo, nós estamos escondidos, nós estamos guardados nele. Então, Deus quando olha para nós, ele não vê nós, e graças a Deus por isso que ele não vê nós em nós mesmos e por nós mesmos, senão fulminaria cada um de nós. Mas quando ele olha para nós e vê essa pequena porção ou um todo de nós escondido na pessoa de Cristo Jesus, isso é o significado e a explicação de que o que é ser justificados em Cristo. Nós estamos guardados nele, nós estamos ocultos nele. O cristão morre para o pecado e ressuscita para a vida e participará da vida divina. Ontem à noite no estudo a gente teve um pequeno desvio lá do assunto e a palavra foi santificação, né? O que é santificação? Nós somos santos, somos santificados em Cristo. E o processo de santificação é por toda a nossa vida. Nós somos santos, sem sombra de dúvida, né? A palavra fala que nós estamos sendo santificados em Cristo. Mas esse processo vai por toda a nossa vida. Não queira desviar desse assunto ou fugir dessa intenção de Deus para santificar você ou justificar você. E a palavra justificados no hebraico é a palavra tzadik, que também tem esse mesmo significado. Deus declara alguém justo, não por méritos próprios, mas pela fé. Você não tem nenhuma qualidade, nenhum mérito de ser justificado por Deus. Somente pela fé na obra redentora de Jesus Cristo você é justificado diante de Deus. Deus declara alguém justo quando? Quando pela fé em Jesus Cristo. Aí você é justificado para com Deus. Justificados na justiça de Cristo, como podemos ser aprovados por Deus
Como podemos ter a vida divina e eterna? Pois nós nascemos sem justiça nenhuma, sem nenhuma justiça própria, pois foi perdido em Adão e Eva. E como recuperar, ser considerados justos diante de Deus? Pela fé. E nós sabemos que todos pecaram e estão debaixo do justo castigo de Deus. E não há nada que o homem possa fazer para pagar. Lembra aquele homem em Lucas 18? Sê propício a mim. Não sou igual a esse daí. Mas eu olho para ti, olho para a tua justiça, olho para o Senhor. Porque se não é o Senhor por mim, não tem nada em mim que o Senhor possa me salvar. Não há nada em mim que o Senhor possa se compadecer, mas um pouquinho, ou ser guardado, escondidos em Cristo, Deus pode nos ver. E Deus faz isso na sua própria justiça, e a justiça é um dom de Deus. E a justiça que há em Cristo é mediante a fé. Isso Deus o faz gratuitamente, mediante a redenção em Cristo. Verso 21 diz assim, que a justiça de Deus testemunhado pelos profetas, mas agora sem lei se manifestou. Significa que o Deus justo considera pecadores e lhe concede a salvação e a vida eterna. Se manifestou a justiça de Deus. E a justiça de Deus, não vamos esquecer, que é a vontade de Deus. Deus justo justifica pecadores. E até tem uma frase do Lutero que diz assim, justos e pecadores ao mesmo tempo. E a história fala que quando Lutero, olhando essa palavra, olhando a palavra, ele encontrou as palavras justificados, santificados, glorificados, santificados, e aí foi. E os olhos dele se abriram e ele foi procurar as autoridades e falou, olha aqui o que a palavra está falando. E não deram ouvido para ele. E na segunda vez, quando ele foi procurar, falaram para ele assim, não mexa nisso que isso é caixa de marimbondo. Ele falou, mas não pode, está aqui. Não, isso aqui, a gente tem que conter isso, senão a gente não consegue dominar. Né? Foi isso que as autoridades falaram. E Lutero não se conformou. Falou, mas está aqui, gente. Somos pecadores, justos e pecadores ao mesmo tempo. Nós somos pecadores, continuamos cometendo nossos pecados, mas nós somos justificados em Cristo, na obra de Cristo. Está aqui, a palavra está falando isso. E ele estudou vários versículos e os homens não deram ouvido para ele. E aí nós sabemos o que aconteceu com Lutero. Deus justifica pecadores. Deus pegou a justiça de outra pessoa, de Cristo Jesus, e aplicou a nós. Justiça de Deus, como a vontade de Deus, não tinha em quem ele fazer alguém para levar para o madeiro, pregar na cruz. Ele pegou essa pessoa e justificou a vida de outras pessoas. Porque não há um justo sequer, a palavra fala. Mas Deus, o Pai, em Cristo, achou alguém justo que podia fazer a vontade dele. E alguém justo, sujeito à vontade dele. Em Cristo, Deus nos declara justos, e não em nossos méritos, mas por causa da obra de outra pessoa, por causa da obra redentora de Cristo. Você vai receber de graça. Esse é o conceito de Deus. O que é essa justiça dele, como a vontade dele em Cristo Jesus para nos justificar. Você vai receber gratuitamente, não é isso que o versículo fala? 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Você não tem que fazer nada, você não há mérito nenhum. Você não tem merecimento nenhum, mas você vai receber pela fé inteiramente de graça. É diferente de eu dizer, eu prefiro fazer para merecer. Eu preciso me comportar assim, eu preciso. Depender de você mesmo. Você nunca vai conseguir. Você pode tentar, mas você nunca vai conseguir.
O mais rápido e cortar caminho é dizer como ser propício. Senhor, em mim não há nada de bom que te agrada, mas Senhor, ser propício a mim. Senhor, me justifica. Senhor, eu tomo isso por fé. Senhor, eu recebo isso de graça porque eu creio que o Senhor fez isso. Senhor, eu não mereço. Aí Deus declara, você é justo. Você está justificado por causa da obra de Cristo Jesus na cruz. Você é justificado por causa disso. E isso aconteceu na eternidade. Você somente recebe. Deus unicamente declara por causa da participação de Cristo. Deus, não achando ninguém justo, colocou alguém justo para fazer essa obra, para fazer a sua vontade e está sujeito à vontade dele. Verso 22, volta lá para Romanos 3. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram. Deus aplica a justiça a alguém em Cristo. Todos pecaram, mas tem alguém que não pecou. E tem alguém que Deus viu que podia cumprir essa sua justa exigência. Pela fé. Não é um salto no escuro, você não vai dar salto no escuro, você não vai fazer um prognóstico, você não vai arriscar. Você vai crer isso no seu coração, que alguém justo pagou o alto preço para te justificar. E a fé vem pela compreensão. Quantas vezes nós entendemos o que é ter fé, o que é buscar em fé? É só depositar no nosso coração e crer. E nós compreendemos que essas coisas são assim. Ah, mas eu tenho fé que isso, eu tenho fé nisso. Coloque isso diante do Senhor. Diga, ser propício. Fé. Quem é Deus e quem somos nós? Nós temos que ter essa consciência. E nós devemos ter arrependimento de quando nós confiamos em nós mesmos. Lembra a porção da palavra que eu li e eu coloquei entre parênteses? Não há nada em nós. Mas fé em alguém, fé em uma obra. Fé é simplesmente arrepender-se e crer em alguém justo, que é o nosso Senhor Jesus. Eu preciso da justiça completa de Cristo. Não há um justo sequer, a palavra fala isso. Mas em Cristo nós somos justificados. Você pensa que você é justo, eu sou justo com tal coisa, eu sou justo com isso, eu tento ser justo, não sei o quê. Mas com relação às coisas de Deus e à obra de Deus e os feitos de Deus para nos conceder a salvação, é somente em Cristo Jesus. Não esquecer que a fé é um dom de Deus. E você lembra que os discípulos perguntaram, Senhor, parece que está nos faltando fé com relação a essas coisas. E eles pediram isso para o Senhor e não tiveram vergonha de pedir isso para o Senhor. E também nós também não devemos ter vergonha de pedir isso para o Senhor. Senhor, nos acrescenta isso. Nos acrescenta, Senhor, porque senão nós não vamos conseguir. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eles carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. E quando a palavra fala aqui no verso 23, fala que todos pecaram, nivelou todos por baixo. Todos. Não há o fariseu, não há o publicano, não há aquele que se gaba, não há aquele que declarou ser propício. Também era pecador. Mas um pecador convicto de que haveria alguém propício para ele. Todos pecaram e carecem, estão destituídos. O pagão e o judeu, o fariseu e o publicano, todos pecaram. Por isso que é por fé. Verso 24 fala que é gratuitamente, é dado por Deus, e só cabe a nós receber.
Redenção no Antigo Testamento significava resgatar, redimir. Era um pagamento, um escravo pagava o preço por um escravo. Isso significava redenção no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, redenção significa o quê? Lá na cruz. Isso é redenção. Fomos redimidos por aquele preço, lá na cruz. O julgamento de Cristo, ser pregado, o ser zombado, o ser escarnecido, não abriu a sua boca e pagou, nos justificou, obedeceu à vontade de Deus. Redenção no Antigo Testamento era pagar um preço. Simplesmente você pagava o preço, você estava livre daquela incumbência, ou daquele dívida, daquele pecado, você pagava um preço. Mas no Novo Testamento significa obra da cruz. Cristo pagou um preço altíssimo na cruz. Verso 24 diz, sendo justificados nas Escrituras, a justificação é o contrário de condenação. Justificação é o contrário da condenação, segundo as Escrituras. Foi isso que Lutero viu, e foi isso que Lutero tentou abrir os olhos daquelas autoridades da época, e não conseguiu. Lutero deve ter tido essa revelação e falou, poxa, nós somos justificados em Cristo. Mas ainda nós continuamos julgando essas pessoas, condenando essas pessoas por causa dos pecados. É a declaração que diz que pecador que crê e tem a fé, ele é justo, segundo o dom da justiça, imputada em Cristo. Pois agora a justiça de Cristo é uma posse do pecador. Se você crê que você é justificado em Cristo, você foi escondido, guardado em Cristo, você é livre das condenações, você é livre do pecado. A justificação é algo final e irreversível. A justificação é algo final e irreversível. E diante disso, gostaria que os irmãos abrissem aí. Eu já tenho anotado aqui, mas vamos abrir Romanos 8, verso 1. Diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que garantia é essa? Essa afirmação é uma afirmação e certeza. A palavra está falando já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que foram justificados em Cristo Jesus. Há nenhuma condenação. E essa afirmação está alicerçada sobre a obediência de todo o viver de Cristo. Não é porque você merece, mas por causa da obediência de Cristo fazendo a eterna vontade do Pai. Você está incluído em Cristo, você está incluído nessa justificação, pois nenhuma condenação. Cristo cumpriu os desígnios de Deus por nós. Nenhum de nós seríamos capazes, não há um justo sequer, mas Cristo cumpriu isso. E com sua morte na cruz, quando pagou a pena do julgamento que era contra nós, era para todos nós, sem exceção, estarmos pregados naquela cruz. Mas Deus encontrou alguém sujeito à vontade dele, Cristo Jesus. E ele nos justificou lá na cruz, em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, vou ler rapidinho para os irmãos um versículo. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, esse é o nosso Senhor, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o nosso Senhor. Ele o fez pecado por nós. Olha a coragem do Pai, pegar. O Zé, quando leu o Filipenses ali, eu estava olhando na versão NVI, Filipenses, né?
2. Cristo Jesus. Isso aqui é a versão NVI, tá? Sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Essa é a versão NVI. Sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. E numa das epístolas fala assim, e ele sofreu isso à nossa semelhança. Ele era humano igual a nós, cada um de nós. Senhor Jesus. Deus mostra como, Deus como juiz, atribui a Cristo a responsabilidade pelos nossos pecados. E isso ele mostra que Jesus foi nosso substituto lá na cruz. Tudo que ele sofreu, tudo que ele foi julgado, tudo que ele padeceu, a condenação, a responsabilidade, tudo isso era destinado para nós. Mas Deus encontrou em Cristo Jesus alguém para fazer isso por nós. Uma profecia messiânica que está lá no livro de Isaías, e o Diniz leu ainda hoje de manhã, diz assim, Isaías 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, sem esperança, sem chance, sem nada que Deus pudesse olhar para cada um de nós, para aquela dispensação, e para a dispensação na época de Cristo, e para hoje, que Ele encontrasse alguém digno. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, lá na cruz. Porque todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo de imundícia, isso eu estou falando de Isaías 64, tá? Verso 6. Porque todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo de imundícia. Então, nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrebatam longe de Deus. E o Éder lembrou, semana passada, o que significa essa palavra imundícia. Pense o que você quiser aí sobre esse. Ele deu um exemplo. Né? Era aquele trapo, que o melhor sabão que existisse na época, ou o sabão que existe hoje, não serviria para lavar aquele trapo. E era queimado. Não tinha utilidade nenhuma. Então essa aqui era a nossa justiça diante de Deus, como o trapo de imundícia. Serve para quê? Ser queimado e lançado fora, não serve para nada. Mas ele o fez cair sobre... Mas o Senhor o fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, ele mesmo carregando nas suas costas aquele madeiro, para levá-lo para a cruz, ser pregado, por causa dos nossos pecados, não é o de alguns, como Isaías fala, de nós todos, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Mas a palavra fala assim, mas agora, em Cristo, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Por isso nós somos justificados em Cristo Jesus. Paulo tem a ousadia de dizer,
em Efésios capítulo 2, eu acho, que nós somos feituras. Somos feitura dele. Nós somos em Cristo algo maravilhoso para Deus. Mas Paulo está falando isso na segurança de que é em Cristo que nós somos feitura dele, por causa da justiça dele. Criados para as boas obras em Cristo. Essas boas obras só há em Cristo. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 14. E o título aqui diz assim: Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. E o autor foi bem preciso aqui, diz assim, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro e ocasião oportuna. Esse é o nosso sumo sacerdote. Ele foi tentado, a nossa semelhança. Por isso nós acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. E esses somos nós, os que têm sido purificados dos pecados pelo sacrifício de Jesus por fé. Por isso que o autor aos Hebreus fala que ele é o nosso sumo sacerdote. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Volto a repetir, não é merecimento, não é méritos de cada um de nós. Não é merecimento. 2 Coríntios 5, 21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas Cristo foi nosso substituto quanto à justiça de Deus. Volto a repetir, Deus não encontrou um justo sequer. Mas por causa da impecabilidade de Jesus, ele foi capaz de fazer isso em Cristo Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Continua em Hebreus 4. Antes ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso que nós acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por isso que Jesus Cristo é o único justo que pode justificar-nos, pode interceder por nós. Todo o Novo Testamento nos garante que Jesus foi completamente livre do pecado. Tudo que você lê sobre Jesus, você vai ver que ele não teve pecado nenhum, não cometeu nenhum pecado. É o único que pode nos justificar. Ele nunca desobedeceu o Pai. Não havia nele nenhuma inclinação a desobedecer o Pai, a vontade do Pai, a justiça do Pai, os propósitos do Pai. Nenhuma tendência, nenhum cisco você encontra Jesus negligenciando ou não aceitando a vontade do Pai. Jesus amou o Pai o tempo todo e a vontade do Pai. Ele em tudo foi tentado, a nossa semelhança. Quem que suportaria ser tentado como ele foi? E ele foi. Mas como eu li lá em Filipenses, na NVI, ele não apegou-se a ser Deus, porque ele, existindo em forma de Deus, ele não usou dessa prerrogativa. Ele poderia usar, mas ele não usou. Mas ele foi tentado à nossa semelhança. Ele nunca se rendeu a nenhuma tentação. E graças a Deus por isso, para a nossa salvação,
era necessário que Jesus fosse isento de pecado, como o nosso justificador. Ele foi o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Sua perfeita obediência o qualificou para ser o nosso justificador. Cumpriu a justiça de Deus. Ele derramou seu precioso sangue na cruz. Ele cumpriu as justas exigências de Deus e ele cumpriu, e por isso que ele é o nosso justificador. Por isso nós podemos declarar confiadamente que Jesus é o nosso justificador. E nós tomamos isso por fé e falamos: Senhor, sê propício a mim. Sê propício a mim. Vendo sobre esse assunto, ontem um pouquinho, fui ver o que o Subirá fala sobre isso, e achei legal que ele cita 2 exemplos lá. Ele fala assim: imagina quando você for para a eternidade, você estiver na eternidade, e você queira fazer uma série da sua vida. E você não pode mudar a série da sua vida, porque é você mesmo, você é o personagem, a história é sua. E quando você vê uma série, você vê a história certinho, sem corte, sem... Aí ele pergunta assim: você acha que lá na eternidade, quando você estiver lá e estiver passando a série da sua vida, você acha que, como que você vai ser visto lá? Você tem seus altos e baixos, você tem que cometer os seus pecados. E aí ele fala: é você. Então a eternidade vai saber quem é você. Mas quando você entende isso, que você é justificado em Cristo e por Cristo, então é Deus quem vai fazer a série da sua vida lá para passar na eternidade. Todas essas mazelas, essas coisas não serão vistas lá sobre a sua vida. É Deus quem vai editar a sua vida. E aí ele dá outro exemplo lá, ele fala assim: pensa, isso daqui é Jesus. Isso aqui é Jesus como seu justificador. E isso aqui é você. Você está coberto de pecado, você está terrível. Aí Deus, sabe o que Deus fez na justificação? Ele pega assim, ó. O que é isso aqui? Nos ocultou, nos escondeu. Nele, que é o justo e o justificador da nossa vida. Isso aqui é você. Mas quando você está aqui, você está escondido, você está oculto. E o livro de Colossenses fala assim, ó, Colossenses 3, verso 3, diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta, está escondida. Olha que exemplo maravilhoso que esse irmão achou para explicar para nós o que significa o ser justificados em Cristo. Porque morrestes e você está escondido juntamente com Cristo em Deus. Esse é você. Esse é Cristo. Mas quando Deus nos coloca em Cristo como nosso justificador, sua vida está oculta. Por isso que a sua série da sua vida lá na eternidade será bonita, porque você está escondido. Você não terá somente uma pequena porção, professor, mas toda a porção, porque você está escondido, você está oculto em Cristo Jesus. O crente está inseparavelmente unido com Cristo, graciosamente guardado, escondido, oculto em Cristo. E isso ninguém pode tirar. Na eternidade ninguém vai ver, saber das tuas mazelas, porque lá você está oculto em Cristo. Lá você está guardado em Cristo. As suas mazelas, seus pecados não serão vistos, porque o justo está em você. Não como uma pequena porção, mas como um todo já. Então a eternidade, os anjos e tudo que está lá vai ver Cristo em você. Isso significa ser justificados em Cristo. E isso faz com que Paulo pôde declarar em Gálatas 2, no verso 20, diz assim: logo,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo era um mestre da palavra, sabia tudo, tinha conhecimento de tudo, era um prudente, mas ele sabia que ele sem Cristo não era nada, que ele precisava ser escondido, guardado em Cristo. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O homem não tem capacidade de oferecer justiça alguma. Não adianta você fazer esforço, você achar que você tem mérito, você tem inteligência, culto, muito saber, conhecer de capa a capa a palavra, mas se você não for guardado, justificados em Cristo, não há nada em você que Deus possa ver. Não há nada que você possa oferecer. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, e o título aqui diz assim: todos os homens na condição de pecadores. E o versículo 9 começa dizendo assim: o que se conclui? Uma pergunta. Temos nós qualquer vantagem? Outra pergunta. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos quanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Paulo, como judeu, está declarando isso, e ele está incluído nisso. E nós, gentios, também devemos nos incluir nisso. Que todos, tanto judeu como grego como gentio, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há quem entenda, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E todos estão debaixo do pecado. Mas aí quando Paulo começa a falar esse assunto sobre justificados em Cristo, ele percebeu o que Lutero também percebeu, que em Cristo nós estamos selados, ocultos, guardados. 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só repetindo, irmãos. Cristo tomou a responsabilidade pelos nossos pecados lá na cruz. Era a justiça de Deus, como a vontade de Deus, e ele foi obediente a essa vontade, e ele tomou para si essa responsabilidade pelos nossos pecados. Lembra que Pedro escreve na sua epístola? Pelos nossos pecados. Ele botou uma cruz nas costas e foi para ser crucificado. Pelos nossos pecados. Deus, como justo e justificador, atribui a Cristo as nossas mazelas, os nossos pecados. Cristo foi nosso substituto. Cristo aceitou receber a pena, o castigo em nosso lugar. Todos os pecadores já foram purificados. Isso está em 1 Coríntios, eu vou ler rapidinho para os irmãos. 1 Coríntios 6, verso 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Todos, essa série de gente está incluído lá. Tais foste alguns de vós, mas agora vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Todos os pecados já foram purificados em Cristo Jesus. Isso é o significado de ser justificados em Cristo. Deus foi ousado. Deus teve uma audácia e coragem de fazer isso. Imputar a justiça de Cristo a nós. E agora você pode usar isso como se fosse sua. Transferiu para nós. O perdão de pecados vai além do que a remoção de pecados. O perdão de pecados vai além do que a remoção de pecados. Deus declara que somos completamente justificados em Cristo. Nós somos escondidos nele.
guardados nele. Como se nunca tivéssemos feito nada. Por isso que Romanos 8, verso 1 diz: pois há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Justificados em Cristo. Há nenhuma condenação. E eu gostaria de terminar lendo o livro de Romanos, capítulo 8, verso 33 até o final. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem manifestou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso justificador. Nada poderá nos separar. Se você está em Cristo, se você está oculto nele, guardado nele, escondido nele, nada dessas coisas poderá nos separar do amor de Cristo. E eu termino aqui com uma frase dizendo que justificação é o oposto de condenação. Justificação é o oposto de somos pecadores. Não somos, cometemos nossos pecados, mas nossos pecados foram justificados em Cristo. Por isso que justificação é o oposto de condenação. Esse Romanos 8, que eu li esses versículos aí, quem nos separará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se foi Deus em Cristo que nos justificou, quem tem a ousadia de nos condenar? O mundo tenta nos condenar o tempo todo aí. Mas quando nós, como Lutero, olhamos para a palavra, nós temos a certeza que o nosso justificador pagou um alto preço por cada um de nós. Amém?